pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que está nos vendo agora ao vivo, boa tarde, boa noite. E para você que depois entrou aqui no nosso Instagram, vou pegar mais um webinar aqui do Instituto Brasileiro de Vendas. E hoje nós estamos transmitindo aqui pelo @ibvendas, o Instagram do Instituto Brasileiro de Vendas, mas também pelo meu pessoal, @Mário Rodrigues. É isso, Nicolas? Mário Rod. MRod, Mário MRod, e você pode acompanhar em qualquer um dos dois, sempre aqui com meu amigo Fabiano, né? E hoje um convidado especial aqui, Marcel Molina, um dos nossos instrutores, facilitadores, queridão. Bom dia, pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Sou consultor, sou vendedor profissional. E hoje, qual é o tema que nós vamos discutir hoje? Não sei, quem cuida disso é o Fabiano. Fabiano, por favor. As 8 competências em vendas. E a pergunta é, o que tem a ver competência com vendedor? Eu vou ainda causar uma polêmica. Por que às vezes profissionais que têm conhecimento, têm a técnica, têm experiência, mas mesmo assim não conseguem desenvolver alta performance? E por que isso acontece? Será que falta atitude? Será que falta talvez uma mudança de comportamento? O que será que isso tem a ver? Comportamento e competências, efetivamente, são os nossos comportamentos e atitudes que geram as nossas ações. E as nossas ações, gerando reações, geram ou não resultado, por isso apontam para alta performance ou não. Por isso, tão discutido e tão falado sobre as competências em vendas. Nós aqui no Instituto Brasileiro de Vendas destacamos 8 competências fundamentais, mas nós também utilizamos uma ferramenta de assessment, que é o DISC. Temos o nosso especialista em DISC aqui, Fabiano, cuida do produto, da plataforma Desenvolve Vendas, onde você faz o seu assessment, começa a trabalhar o seu autoconhecimento e depois faz o plano de desenvolvimento individual em vendas. Isso não é isso? E aí o DISC ele trata lá de acordo com as teorias do William Moulton Marston, é isso? Exatamente. Né? Moço, que foi quem criou esse processo, um cara muito interessante. Inspirado no Jung, né, Mário? Exato. E de acordo lá com os arquétipos junguianos, ele determinou uma pessoa, ela tende mais a ser dominante do que estável, ou mais estável que dominante, ou mais analítica do que influente, ou mais influente que analítico, enfim. Com esses 4 arquétipos comportamentais, nós conseguimos então decifrar onde ou em que situação nós nos sentimos mais confortáveis e, portanto, tendemos a ter melhor performance. Mas também retiramos a dica, Marcel, de que competência ou que habilidade eu preciso desenvolver para ter melhor habilidade e melhor performance, portanto, no mundo das vendas. E é isso que tem a ver com vendas, Fabiano. Ótimas 2 perguntas, né? Isso explica por que algumas pessoas dominam a técnica, têm algumas capacidades, mas ainda assim não atingem alta performance. Às vezes lhe falta alguma competência. Todos nós sabemos, e se você não sabe, já fica a dica aqui, #fica a dica, que o funil de vendas começa lá na prospecção e vai passando por todas as fases da venda até o fechamento. E cada uma dessas fases requer competências específicas, tá certo? Isso mesmo. Perfeitamente. E o que é bacana de tudo isso é não só a gente conhecer as competências fundamentais, mas muitas vezes, você comentou dos perfis, às vezes o vendedor ele é muito dominante. Isso já está mapeado, mas falta ele entender o porquê que ele adota esse tipo de perfil. O porquê do padrão do comportamento, que às vezes o profissional da área comercial não tem essa consciência, e só quando a gente faz um estudo muito mais a fundo nessas competências fundamentais, a gente vai ter consciência disso e a partir daí vai ficar muito mais fácil a gente desenvolver um plano de ação muito ligado ao PDIV. E entender, tá bom, eu tenho uma dominância alta, mas aonde eu aplico isso nas etapas da venda? Perfeito, Fabiano. Porque tem que tomar cuidado, você tome cuidado com os estereótipos, que é bastante comum. O cara tem que ser cara de pau. O cara tem que falar muito, tem que falar bem. Ou a dominância, né? Ele tem que ser fechador.
Mas, olha, o nome já disse, fechador está no fechamento, última fase ou penúltima fase do processo de vendas, lá na boca estreita do funil. E às vezes uma pessoa com alta dominância, sim, tem mais facilidade ou se sente mais confortável no momento de fechamento quando há conflitos. Porque às vezes você fecha numa mera transação, não há conflito, não há negociação, mas sim, ele tem mais facilidade e tende a ter resultados melhores na boca estreita do funil, que é no fechamento, mas costuma apresentar dificuldades na boca larga, que é a prospecção, porque aí requer mais relacionamento, requer empatia, requer algumas habilidades que são mais comuns lá no estável. E já no meio do funil, quando você tem que fazer a proposta, depois tem que apresentar a proposta, fazer follow-up, muitas vezes você precisa lançar mão de uma postura mais analítica. Ou talvez na apresentação da proposta mais influente. Lembrando que a gente está falando das competências aqui, senhores, e nem todo mundo sabe quais são as características. O dominante que tanto falamos dele, ele é mais o quê? O dominante, ele é muito mais disciplinado. O dominante mais pragmático, ele é mais rápido, ele é mais objetivo para se tomar uma decisão. Eu acho que essa história do disciplinado, Marcelo, bom que você trouxe isso, eu acho que isso também é um estereótipo. O dominante nem sempre é disciplinado. Eu, às vezes, sou dominante aqui na empresa, eu sou um dos diretores aqui do Instituto, e eu sou altamente indisciplinado com a minha dominância. Sabe quem é disciplinado mesmo? Você vai se surpreender. É o estável, porque ele gosta de estabilidade. O estável também, assim como o dominante às vezes sofre com esses estereótipos, né, do mal, do matador, do fechador, o estável também sofre, que é o contrário do dominante, né? Ele sofre com o estereótipo de é tudo bonzinho. O estável é um dos mais disciplinados, e a disciplina nem sempre é boazinha, né? Ele é mais disciplinado porque o nome já diz, estável tem a ver com estabilidade. Ele gosta de processo. Ele gosta de seguir os processos, dentre outras coisas. Você não está se tornando dominante, como eu, que já fui a gente tem o termo, né, S, mais do que S alto. Você era um IS, né? Eu era um S caindo do gráfico, era extremamente estável, mas a minha posição de liderança, a minha posição enquanto empreendedor, fez com que e me exigiu desenvolver a habilidade de dominância. E aqui uma outra dica do dia para a turma. Se você é uma coisa, você não é uma coisa, você está uma coisa. Exatamente. Essas competências e esses perfis comportamentais, eles são situacionais. E você, com conhecimento e treinamento para desenvolver a habilidade, e treinamento também para desenvolver a atitude, um novo modelo mental, falando do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, você pode treinar o seu perfil adaptado. A minha natureza ainda é de estabilidade. Eu ainda vou lá, gosto de ficar com meus bichinhos, as minhas crianças, meus filhos e tudo mais. Todo mundo aqui no Instituto sabe quando eu boto debaixo da asa, eu quero cuidar e tudo. Mas na hora que o bicho pega, meu irmão, eu vou para cima. E isso é a dominância adaptada. É pensar não só no que você é, mas é pensar no que você precisa naquele momento para atingir o resultado ou desenvolver o seu planejamento. Seria mais ou menos nesse caminho. Mas como é que eu posso fazer isso? Vamos perguntar isso para o dono do produto. Agora é hora do jabá, viu, pessoal? Como é que eu posso? E talvez você esteja mesmo se perguntando, como é que eu posso saber qual é o meu perfil comportamental hoje, que está em alta nas minhas atividades, porque o assessment é um conjunto de perguntas, de situações, que aí ele consegue dizer, hoje você age desse jeito. Mas primeira pergunta, como eu posso descobrir o meu perfil? E depois, descobrir o meu perfil, e aí nós ainda não respondemos, como é que eu sei se isso me atrapalha ou me ajuda na minha profissão como vendedor, ou vendedor líder, ou líder de vendedores, e descobrindo como e o que eu preciso desenvolver, como eu posso desenvolver. Fala para nós, Guilherme. Então, primeiro passo, Mário, é entrar lá na plataforma, desenvolve vendas. desenvolvevendas.com.br. Nicolas, põe umas moedinhas aí que é a hora do jabá. E aí você vai entrar na plataforma desenvolvevendas.com.br, vai fazer o seu assessment, é bem rápido. As perguntas que o Mário comentou agora, em torno de 15 minutos você consegue responder.
você respondendo, você vai ter um relatório e você vai se autoconhecer. Como é que eu estou hoje? Vou fazer uma pergunta, Fabiano. De quanto em quanto tempo seria importante eu preencher esse relatório? Porque às vezes o meu perfil ou as competências que eu preciso naquele momento para chegar no resultado, isso não pode mudar. Pode mudar e muda muito. Eu estava influente, hoje eu sou um dominante influente. Aliás, sou influente dominante. Isso. E aí, Marcelo, respondendo a sua pergunta, o ideal é a cada 6 meses se refazer a sua pesquisa. Eles estão exagerando já lá. Mas continue com Deus. E aí então você faz sua pesquisa e lá dentro da plataforma você tem um plano de desenvolvimento individual em vendas. Você vê quais são ali os seus gaps, quais são os seus pontos fracos e vai trabalhando. Ou pontos fracos ou pontos a desenvolver, depende do ponto de vista. Mas, então, como é que eu sei se é um ponto? Porque uma coisa que eu entendi é que o relatório, e claro, gente, estou fazendo um cenário aqui, um teatro, não é que eu entendi, eu sou analista comportamental, sei disso. O relatório, ele diz o que eu estou, mas ele não me disse se é um gap ou não. Ele mostra quais são as habilidades e competências que eu tenho que são positivas na inter-relação pessoal e tudo mais, e quais são aquelas que são negativas no sentido de me afastar do outro ou me atrapalhar nas minhas relações. Mas não necessariamente isso é um gap comercial. Como é que eu sei que a falta ou o exagero dessas competências são gaps comerciais? A plataforma ajuda, Fabiano? Ajuda. Na plataforma você pode comparar a sua função atual, qual é o comportamento exigido para a sua função atual com o seu perfil. E aí você cruza, você plota um em cima do outro, né? Eu tenho das 24, são 24 competências. Mas na plataforma já tem pronto lá a minha função? Não. Eu vou explicar onde eu queria chegar. Ainda. Porque eu quero que ele faça jabá. Mas, gente, agora estou fazendo brincadeira aqui. É claro, nós somos falando de um produto aqui do Instituto Brasileiro de Vendas, mas você pode fazer também o seu assessment DISC em várias outras plataformas. Você pode fazer em qualquer plataforma, porque DISC é universal. Todas com base nos arquétipos junguianos e com base nos estudos lá, feito com Marston já há muitos anos. Mas qual a diferença de você fazer aqui? A nossa plataforma ela foi preparada para quem é profissional de vendas, seja líder, seja um agente de vendas, ou para quem está querendo observar as suas características e competências no que diz respeito ao comercial. Porque ela tem o Assessment DISC como as outras, mas ela tem uma devolutiva lá no relatório, com uma pegada mais para esse profissional, mas o grande diferencial é o plano de desenvolvimento individual em vendas. E a pergunta que eu fiz para o Fabiano é como eu sei se o excesso ou a ausência de determinada competência é um gap para mim. Você tem também lá o funil de vendas com base nas competências dos vendedores. As 8 competências que aqui no Instituto nós destacamos para o vendedor profissional, ela na verdade é um destacado das 24 do DISC. Na nossa plataforma você pode fazer o seu funil de vendas, ele já vai te dar o feedback do que está lhe faltando e o que você deve fazer. E quando você faz o perfil comportamental, você percebe que não é só uma questão técnica, não é só uma questão de rotina, eu tenho que fazer mais disso. Me falta essa e essa competência que vai me ajudar a fazer o que me falta. Por exemplo, faço meu funil de vendas, coloco lá, eu estou fazendo 30 visitas, mas eu só consegui encontrar nessas 30 visitas 3 oportunidades. Alguma coisa aconteceu que eu não encontrei oportunidade para colocar o meu produto naquele cliente que eu visitei, ou que eu chamei por telefone, ou que me chamou pelo site, enfim. Prospecções versus oportunidades. Temos um índice de conversão ruim aqui, de apenas 10%. Vocês estão me acompanhando? Agora, por que é que o meu índice é ruim? Lá no funil de vendas, ele já vai lhe dar um feedback. Está lhe faltando, talvez, capacidade investigativa. E quando eu vou olhar o meu perfil comportamental, eu vou ver algumas competências que podem me ajudar a desenvolver mais a capacidade investigativa, por exemplo, de comunicação, ou talvez de empatia. Talvez eu até me comunico bem, mas eu não sou capaz de entrar dentro da empresa do meu cliente em uma visita e perceber que está doendo exatamente naquele ponto ali. E se eu não porque tiver aquele empatia, ponto
E desculpe, se eu não criar empatia, obviamente eu não vou conseguir desenvolver a minha investigação, porque o cliente não vai me dar informação, ele vai sabotar algumas informações. Empatia eu não sou capaz, ele até me dá, porque empatia é a incapacidade de fazer a leitura dos sinais. A forma Mas você não lê. O cliente até me diz, eu fiz visitas, Marcelo, com alunos, e uma delas eu me lembro agora, que se encaixa no exemplo, claro que eu não vou citar quem foi, mas que nós fomos à visita e o cliente falou pelo menos 3 vezes que estava insatisfeito com o concorrente, que o diretor estava bravo, que o concorrente não atendia direito. Ele depois na mesa, olha, minha dor é essa, esse é meu problema. E a pessoa que eu estava dando mentoria e que eu fui visitar junto, ela não conseguiu enxergar aquilo na mesa e ela continuou falando de características técnicas do produto, quando ela poderia dizer quanto dói isso aqui. E veja, não é uma incompetência técnica. Ela não foi capaz de utilizar da ferramenta empatia, que não é tão simples assim, por isso precisa de treinamento para desenvolver, para fazer a leitura do sofrimento do outro. E muita gente até consegue fazer essa leitura, mas não sabe como usar. Não é? Então, uma plataforma que é capaz de trabalhar nesses 3 pontos, te mostra o que está faltando de técnica, te mostra o que habilidade precisa para desenvolver essa técnica e te mostra que habilidades você tem ou não tem, te dá o ferramental perfeito para você fazer um plano de desenvolvimento. E na plataforma Desenvolve, você é capaz de fazer esse plano. Posso fazer um comentário? Que muitas vezes alguns alunos nos perguntam, falam, Marcelo, por que eu preciso conhecer tão a fundo essas competências? Por que eu preciso tão a fundo desse tipo de estudo? Porque hoje é comprovado que quando a gente conhece essas competências, a gente tem a capacidade de explorar mais oportunidade, de lidar melhor com situações de pressão e, pelo menos, no nosso ambiente de trabalho, a gente vai ter muito mais qualidade de vida. Então, isso nos ajuda no aspecto profissional, isso nos ajuda no aspecto pessoal, para qualquer coisa, lidar com o ser humano. E vendas tem tudo a ver com isso. Certo. E me diz uma coisa, não tem nenhuma pergunta aí, Nicolas? Vocês perceberam que a gente está fazendo propaganda e não estamos falando das competências? É o que você não pergunta. Manda suas perguntas para cá. A gente está aqui para você e vamos dividir com quem está nos assistindo, porque às vezes a nossa dúvida pode ser a dúvida de muita gente. E como network, já falando das competências, é uma das competências fundamentais do vendedor profissional, olha que aparece teu nominho aí, todo mundo que está assistindo a gente vê o teu nominho e você pode aumentar significativamente o seu network. Então vamos utilizar essa ferramenta para vocês também, não só para a gente. Faça você a sua propaganda. Diz quem é você, de onde você é, e a gente vai lembrar de você e vai fazer o seu jabá aqui também e traz a sua contribuição. Mas mesmo sem ainda perguntas, eu quero falar de quais são as 8 competências, que nós somos de 24 do DISC, mas eu já dei a dica que destacamos 8 competências fundamentais para o vendedor. Uma delas eu já disse que não é uma competência, é uma ação que requer algumas competências, que é o network. Né? Mas a gente coloca dentre as 8. Disciplina, já falamos de disciplina. Por que foi importante disciplina como competência fundamental? Existem várias características por trás disso. Por exemplo, pontualidade é uma característica fundamental dessa competência, porque a gente costuma dizer, o vendedor pode chegar atrasado numa reunião? Ele pode. Mas o quanto isso pode impactar na credibilidade? É a diferença do poder ou dever. Ele pode, mas não deve. Agora, um outro problema, um outro gap muito comum do vendedor ligado à disciplina, que tem a ver com gestão de tempo. Quantos profissionais da área comercial... Quando você fala, mas muito comum do vendedor, você está generalizando ou é o que a gente tem visto? É o que a gente tem visto, o que a gente tem conversado, o que a gente tem mapeado. Porque hoje o trabalho na área comercial, a gente tem sim muitas demandas e é comum o profissional de vendas, em muitos aspectos, dizer, puxa, mas eu não fui visitar tal cliente ou não fiz tal proposta porque não tive tempo de fazer isso. E aqui tem um insight muito interessante, porque quando a gente fala que a gente não teve tempo, na verdade isso é um paradigma, porque no fundo não é que eu não tive tempo, no fundo é que eu não priorizei desenvolver aquela atividade, porque às vezes eu escolhi visitar o Mário e talvez foi uma oportunidade muito mais interessante que me trouxe muito mais resultado, mas é uma escolha do profissional. Foi um exemplo positivo. Então, gente, um ponto muito ligado a isso, e é um ensinamento que eu tive no decorrer da vida, é que sempre quando eu falei comigo mesmo, puxa, eu não tive tempo para fazer tal coisa, eu começo a corrigir o diálogo interno. Não, eu não tive tempo, eu não priorizei. Isso tem a ver com disciplina, isso tem a ver com planejamento. Maravilha.
Eu provoquei o mestre aqui porque, quando você fala, os vendedores normalmente, né, têm essa dificuldade, e a gente certamente está sendo assistido por profissionais que não têm essa dificuldade. Mas quando a gente usa o termo normalmente, nós estamos falando da curva normal, né? A curva normal, que isso é um conteúdo da estatística, né? É que a maioria tende a ter esse comportamento, isso é fato. Por isso, uma preocupação. Não necessariamente você ou você está enfrentando isso, mas na curva normal há um aglomerado, né, de casos que tem. Falamos de disciplina, falamos de network, uma outra. Eu falei de comunicação. Comunicação. Tem a ver com oratória, por exemplo. Tem a ver com comunicação escrita, que é um Muito ponto importante para a gente analisar. Né? Às vezes, claro que a gente brinca, né? Ninguém precisa ser o especialista do especialista do especialista na hora de redigir um e-mail ou redigir uma proposta, mas existem muito cliente hoje, ou vários clientes, que tem como perfil predominante o analítico. Exato. E às vezes, quando você vai encaminhar um e-mail, ou uma mensagem, ou uma proposta, existem alguns erros de português que para alguns clientes é algo que sejam intoleráveis. Né? E eu já tive casos, e isso já na minha história na área comercial já aconteceu comigo, de não revisar um e-mail e o cliente depois me dar um feedback e falar assim: ô Marcelo, puxa, olha o e-mail que você escreveu, isso mostra que você não releu aquilo, né, que você fez. Cuidado, como deve ser a solução em anexo, ou ainda como deve ser a solução que você quer oferecer para a minha empresa. Exato. E esse cliente, depois de um bate-papo, ele comentou: olha, eu nem abri a sua proposta. E às vezes podia ser algo que poderia transformar a minha vida, mas por um erro de uma característica, de uma competência tão importante, a gente acaba perdendo o negócio sem saber por que perdeu. Por isso que é um ponto que eu considero de muita atenção. Muita atenção. Perfeito. E eu quero aproveitar aqui e corrigir também uma impressão bastante comum. Quando a gente fala de comunicação, imediatamente a gente se coloca no papel do emissor. Comunicação é uma via de mão dupla. O bom comunicador não é só aquele que emite boas e legíveis mensagens. O bom comunicador é aquele que sabe receber também. Pessoal, a gente só tem uma boca, mas a gente tem 2 ouvidos. E às vezes é importante lembrar, não é por acaso. A gente precisa ouvir mais do que falar. Perfeito. Tá? Então, quando eu emito uma mensagem, é claro que ela tem que ser clara, objetiva, e está dentro de um repertório que seja inteligível para quem está do outro lado. Mas eu preciso também praticar muito a escuta ativa. Para ser um bom comunicador, eu preciso ouvir quem está do outro lado, e isso na área de vendas é fundamental. Isso, inclusive, se relaciona com a investigação, né? Porque como é que eu posso criar boas perguntas se eu não estou escutando o recado que o interlocutor está trazendo? E que competência tem a ver com boa investigação? Capacidade investigativa? A própria capacidade investigativa, É, a própria mais uma comunicação. competência. Nós falamos aqui de 4 competências, então. A capacidade investigativa, a sua capacidade de investigar problemas relacionados com aquilo que o seu produto pode resolver. Porque também não adianta você ir lá e achar um monte de problemas do cliente e trazer para a empresa e não saber o que fazer com aquilo, porque a gente não resolve isso. Né? Eu sou dentista e descobri que o Marcel está com um problema, ele está com um pelo encravado no braço. Agora, se eu sou dentista e o Marcel tomou de dor de cabeça, também não é para mim, não, mas talvez a dor de cabeça esteja relacionada. Pode relacionar. A capacidade investigativa tem a ver sim com a capacidade de visualizar tudo que o cliente está passando, mas mais do que isso, profissionais em vendas, como que nós podemos resolver esses problemas com os nossos produtos. Se tem alguém que está com um problema de autoestima, talvez a autorrealização pode resolver esse problema e essa pessoa se sentir mais feliz e ter uma boa experiência. No nosso caso, estamos falando de compra e venda, uma boa experiência de compra, porque quando eu compro eu me sinto melhor, minha autoestima melhora. Então o que eu vou fazer? Vou entender como o meu produto pode se apresentar como um presente que aquela pessoa pode se dar. E quando ela se presenteia, a autoestima dela melhora. Às vezes só um argumento como: você merece, Marcelo. O que te impede de ir lá e buscar aquilo que você merece agora, hoje mesmo? E gente, isso aqui não é empurrar produto e não é mentira. Isso aqui é capacidade investigativa, junto com boa comunicação, junto com boa empatia,
estou falando das competências agora, quando o Marcelo sai adquirindo meu produto ou serviço, ele não sai e atravessa aquela porta e diz, puxa, o Mário me enganou, me enrolou isso aqui, fui enrolar. Não, ele sai e fala, ainda bem que eu conversei com o Mário, estou me sentindo melhor. Vale a pena colocar o dinheiro nesse tipo de coisa. É assim que você e todos nós compramos as coisas e ficamos satisfeitos. E outra competência que já está acabando, não sei. Sim, adaptabilidade. Adaptabilidade. Que tem a ver com lidar com as emoções, tem a ver com autoconhecimento. Muitas vezes eu sou um cliente, por exemplo, estável e vou ser atendido por um vendedor dominante. Se o dominante me atender no natural dele e eu tenho uma estabilidade muito forte, talvez vamos criar algum ruído. E aí o que cabe ao vendedor? Ter esse autoconhecimento, ter essa percepção dele, esses sinais e se adaptar ao perfil do cliente, porque o vendedor ele tem que vender, o cliente ele pode ou não pode comprar. Então o vendedor se adapta ao cliente, não o cliente se adapta ao vendedor. Então cabe a nós profissionais de vendas entender que essa competência é muito importante, até para saber, puxa, vou atender o Fabiano. O Fabiano é um perfil idêntico ao meu, então a sinergia vai ser perfeita, vai ser natural. Só que às vezes o Fabiano tem um outro perfil, ele tenciona buscar outras coisas que vão contra ao meu natural. Então eu preciso dele, esses sinais, me adaptar. Isso vai fazer com que eu invista muito mais energia, muito mais concentração, mas consequentemente a coisa vai acontecer de maneira adaptada, mas vai ser crucial. E quem trabalha, Marcel, com negociações complexas, vai lidar com diferentes perfis. Se você consegue fazer uma leitura do outro, na hora de negociar, as suas chances de sucesso são muito maiores. Então, a gente está falando e a gente está sempre voltando, né, Mário? Autoconhecimento. Então, primeiro eu me conheço, e aí eu me adapto, eu conheço, enfim, e aí finalmente eu tenho Crio a empatia. Exato. Crio esse relacionamento, consigo fazer as perguntas, escuto muito mais, que tem a ver com comunicação e capacidade investigativa, ou seja, as competências elas se relacionam de uma forma. E para a gente fechar, já acabou o tempo. Já tem tempo ainda, já está acabando. 3 minutos, a gente tem 2 mensagens, comentários. Opa, então vamos ouvir os comentários. Primeiro é no Mário _mrod. Leandro Alves 78. Venda consultiva. Venda consultiva na veia, se colocar no lugar do cliente. Obrigado, Leandro. Um grande abraço para você. Mantenha-se conectado com a gente. Sempre um prazer ter você por aqui. E no @ibvendas, o Bruno Aquino _oficial mandou um abraço para o Mário, excelente iniciativa. Legal, Bruno. Um abraço para você também. Obrigado, mantenha-se conectado, esteja sempre com a gente. Show de bola, muito bem. E aí vamos para a oitava? Oitava, uma competência na cidade. Tenacidade comercial. Tenacidade vamos comercial. Todos então, né? Fazer o time aqui. E o que é tenacidade comercial? Tenacidade comercial é pegada, é arte de fazer acontecer. É ação. É ação, é pensar de maneira mais otimista. E eu costumo dizer, não é se iludir com as coisas, mas o caminho certo, ou o melhor caminho, está à disposição de todo mundo. Sim. Agora, alguns escolhem buscar sempre o problema, outros escolhem enxergar, mesmo no pior cenário, a melhor solução. É quando um vivencia o problema, o outro vivencia a resposta desse problema, que cabe à nossa decisão. Exato. Muito bem. Eu já quero propor, porque está acabando o nosso tempo, nosso próximo tema, eu sei que você tem todo um roteiro aí, Fabiano, a gente falar sobre essa posição que pode ajudar na tenacidade. Vamos falar sobre motivação, fatores motivacionais. Boa. E por que quem me acompanha aí nas redes sabe que vez ou outra aparece fazendo essa reunião, essa posição aqui, na posição de super-homem, de mulher maravilha, né? Posição de quem está dizendo para o próprio corpo. Eu tenho tenacidade comercial e eu vou atrás da solução. Tenacidade nem sempre é agressividade, mas, por exemplo, chegar e perguntar: mas o que lhe impede de resolver o seu problema agora e passar a ter sucesso a partir de agora? Isso, por exemplo, é uma forma tranquila de demonstrar tenacidade. Estou aqui para fechar negócio, porque fechando o negócio eu posso te ajudar, não é isso, senhores? É criar um senso de urgência no cliente, mas de maneira natural, e pegar às vezes a tua necessidade como vendedor de fechar e colocar isso no colo do cliente. Sim. E já fiz muitas vezes essa pergunta e o cliente refletiu: puxa, você tem razão, nada, ir lá e fechar.
Ou às vezes pode acontecer de ele colocar qualquer potencial objeção, ou às vezes ele colocar que precisa envolver um outro influenciador. Sim, mas pelo menos a gente vai ter a oportunidade de trabalhar os próximos passos. E a gente não liquida aquele atendimento naquele momento e já tem uma sequência do que a gente precisa fazer com consciência e continuar sendo tenaz. Isso aí, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Agradecer o Marcelo pela presença. Foi um prazer, gente. Obrigado. Agradecer aos internautas, né, Maria? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado por nos acompanhar. Se você achou que esse assunto pode ajudar, se você gostou do assunto, então distribui aí para a tua rede, indica o pessoal. Semana que vem nós estamos aqui de novo fazendo mais uma vez o nosso webinar semanal. Né? Então, indica a gente aí, distribui isso para a tua rede. Né? E para o próximo, convida o pessoal para assistir. E uma hora que você puder vir aqui tomar um café comigo. Tá bom? E se você tem um assunto interessante, manda pra gente aí e vem aqui discutir com a gente no nosso webinar. Um abraço a todos vocês, ótimos negócios, um bom feriado.